Bom, então é isso aí, pessoal. Pastor Tiago, professor de teologia, um dos professores e também diretor aqui no ETAD. O ETAD é o Instituto de Ensino Teológico à Distância, que foi criado, foi idealizado para levar ao povo de Deus, aquele que não consegue frequentar um seminário, aquele que não talvez não tenha a oportunidade de fazer um curso superior em teologia. Então o ETAD foi pensado para levar uma boa teologia, teologia que pode ser aplicada na vida de um pregador, na vida de quem lida com a escola bíblica dominical, na vida de quem lida com o ensino também na igreja. Porque o ETAD ele tem cursos na área bíblica, na área de teologia, e ainda o ETAD ele oferta capelania cristã, juiz de paz eclesiástico, aí temos os cursos básico, médio e avançado em teologia, temos o curso do obreiro, temos o curso de juiz de paz eclesiástico, e ainda temos gestão eclesiástica. E ofertamos também, para quem já tenha tido contato com a teologia, a alfabetização do grego e do hebraico bíblico. Então, nós vamos aqui, ao longo deste vídeo, passar algumas informações de como você faz para obter essas informações do ETAD, entender como ele funciona, seus cursos, valores e coisas desse tipo. Esse canal era um canal que eu usava de forma pessoal para expor algumas questões, algumas compreensões que tenho a respeito da palavra de Deus, da teologia bíblica e coisas do tipo. Mas agora ele se torna o canal institucional do ETAD. Eu estou então numa série de gravações onde eu estou substituindo alguns vídeos que já estavam aqui no meu canal, que agora se torna o canal do ETAD. Tá? Esse é um dos vídeos que entra nesta leva, onde eu havia postado um vídeo há 4 anos atrás, se Lúcifer é um termo que consta nos originais, é uma palavra dos originais da Bíblia, se ela é o que significa ou se ela não é, de onde ela se originou. Tá? Então, a ideia é esta. Eu quero fazer esta abordagem neste vídeo. Eu vou começar a apresentar alguns slides e vou informar você a respeito do ETAD, tá? O que ele é, como você faz para conhecê-lo. Você tem a logo do ETAD. O ETAD é o Instituto Teológico à Distância. Tá? Nós temos, além de mim, tem mais também 2 professores no ETAD. Eu sou o professor Pastor Tiago. Se você tiver alguma curiosidade a respeito da minha formação, eu sou graduado em Teologia pelo Claretiano Centro Universitário. Sou licenciado em História pelo IPB, que é o Instituto Pedagógico Brasileiro. Sou licenciado em Pedagogia pela Faculdade Campos Elíseos, que é a FCE. E ainda possuo especializações, que é o curso de pós-graduação em Filosofia, História, Teologia e Pedagogia. Filosofia e Teologia é que eu tenho uma pós-graduação em Docência em Filosofia e Teologia. Em História é Docência e Prática no Ensino de História. E em Pedagogia é Gestão Escolar Integradas e Práticas Pedagógicas. Sobre o vídeo que nós vamos apresentar, lá no final eu falo mais a respeito do ETAD, de como você pode entrar em contato, de como você pode conhecer o Instituto e coisas desse tipo. Agora, sobre a gravação que nós faremos, então a ideia é, o título do vídeo é Lúcifer é um termo bíblico. Esta palavra consta nos originais da Bíblia, se refere ao diabo, o anjo caído, seria o seu nome, se não é de onde ele se originou. Então esta vai ser a nossa ideia. E como tem a ver com a questão dos originais, eu vou começar por uma abordagem gramatical, tá? Mostrando aí termos os originais que constam no hebraico. E o nosso texto em abordagem é Isaías no capítulo 14, verso 12. Então, como é um texto do Antigo Testamento, esse texto está escrito na língua hebraica. Depois nós temos a tradução para o grego e por aí vai aparecendo outras traduções, tá? Eu vou começar então apresentando um manuscrito do texto original e nós vamos aqui fundamentando toda esta questão. Vou apresentar o slide e você acompanha na tela. A origem do termo Lúcifer é o nome do diabo? Abordagem histórico-gramatical. Eu coloquei a imagem do Códice Leningrado B19, texto de Isaías 14, 12. E destaquei a palavra de onde surge toda esta problemática. Tá? A palavra no códice trata-se do termo hebraico Hillel, o Hillel. Eu destaquei essa palavra no códice de amarelo, tá? O texto de Isaías 14, 12. O que é o Códice Leningrado B19?
É um manuscrito do texto massorético. Por que texto massorético? O hebraico é um idioma consonantal, onde ele não é composto por vogais, mas existem consoantes que são letras de apoio ou de auxílio na hora de ler o texto. Só que massoretas, eles inventaram um sistema diacrítico de sinais que cumprem função de vogal, tá? São esses pontinhos que você vê aí acima ou abaixo de cada consoante hebraica. Então é um manuscrito do texto massorético escrito em pergaminho e datado de 1008 da era cristã, sendo a cópia mais completa e mais antiga da Bíblia hebraica. Então, o nosso ponto de partida é este aqui. O termo hebraico está de amarelo porque toda esta questão surge no texto de Isaías 14:12. Então, é esse termo original que eu destaquei para você, que é o termo hebraico Heilel. Então, veja, por aqui nós já começamos a construir a compreensão de que o termo Lúcifer ele não está presente em Isaías 14:12. Tá? Está presente o termo hebraico Heilel, no texto de Isaías 14:12. No próximo slide vai ficar mais claro para você a respeito desta questão, tá? Tudo bem, mas de onde surgiu então esse termo Lúcifer? Que é o nosso próximo ponto de abordagem. Voltemos nos slides. Traduções antigas. Originalmente, o termo Lúcifer não consta nas línguas originais. Veja, esta é uma afirmação, tá? Isso aqui não é uma questão de opinião e não é achismo. O termo Lúcifer não consta nos originais, olha só. Os originais da Bíblia são o hebraico, o aramaico e o grego. Tá, se ele não está presente, se ele não é de origem do hebraico, do aramaico e do grego, então de onde ele veio? Eu apresento para você esta imagem, onde nós temos os três textos. Temos o texto de Isaías 14:12 em hebraico, temos o texto de Isaías 14:12 em grego e ainda temos ele em latim. Começando pelo primeiro texto que está em cima, é a LXX, nós chamamos de Septuaginta, é a versão dos 70. Note que você tem uma palavra destacada de amarelo, e aí está o termo grego eósforos, tá? Mas ele já é uma tradução desse texto que está no meio. Aí você tem Isaías 14:12, que está Eir nafalta Shamai Heilel ben Shahar Nigdaelta Ha'alesh Haaretz Holesh al-Goim. Então note que temos esse termo hebraico aí, Heilel, que está destacado de amarelo. Quando se traduziu o Antigo Testamento para o grego, nós temos destacado a palavra eósforos, que vem de Heilel, seria uma tradução para o grego. Aí a última versão que nós temos, a Vulgata Latina, tá? Aí a Vulgata Latina verteu o termo Heilel no hebraico e o grego eósforos como sendo Lúcifer. Vulgata Latina, tradução de Jerônimo, a Septuaginta é a versão dos 70 e o texto massorético é o Códice B19. O termo Lúcifer foi empregado na tradução da Bíblia do hebraico e grego para o latim, na Vulgata Latina, uma versão que foi traduzida por Jerônimo no século III depois de Cristo, então é a versão bem posterior, tá? Então perceba que o termo hebraico é Heilel, texto de Isaías 14:12. Quando se traduziu a Bíblia do hebraico para o grego, que foi a LXX, a versão dos 70, e ela carrega este nome porque nessa tradução do hebraico para o grego foi preciso 70 escribas, copistas, que eram versados em fazer cópias, ou eram versados nessa questão linguística. Por isso ela tem esse nome de versão dos 70, tá? Então foi a tradução do Antigo Testamento para o grego. E nós chegamos em qual termo? Eósforos. Aí Jerônimo, que é um pai da igreja no século III depois de Cristo, isto é, da era cristã em que nós vivemos, ele traduziu o hebraico e o grego para o latim, onde ele empregou o termo Lúcifer, no lugar do hebraico Heilel e no lugar do grego Eósforos, tá? Então, por aqui nós já podemos afirmar que o termo não consta nos originais. Mas teria Jerônimo empregado esse termo por quê? O que levou Jerônimo a empregar? Qual seria o seu significado? Ou qual a conotação dele no texto de Isaías 14:12? Será aí os nossos próximos pontos de abordagem. Mas Jerônimo, quando fez sua tradução, ele não empregou o termo Lúcifer apenas em Isaías 14:12.
E ele empregou esse termo em mais duas passagens das Escrituras. E é a passagem que eu quero abordar agora com você, tá? Para você ver que teríamos problemas se fôssemos entender que Lúcifer se refere ao nome próprio do anjo que ele fez uma rebelião, ele instigou uma rebelião aí nos céus e se rebelou contra o Eterno, e ele trouxe consigo nessa rebelião uma terça parte dos anjos criados por Deus. Tá? Vamos então para agora esta abordagem. Perceba, ocorrências na Vulgata. Então, o termo Lúcifer foi empregado em Isaías capítulo 14, verso 12, como nós já vimos, mas ele também foi empregado em Jó, capítulo 11, verso 17, e ainda 2 de Pedro, no capítulo 1, verso 19, tá? E aqui você tem a Vulgata, que são sempre os primeiros textos, e o posterior, temos a versão aqui da Bíblia em português, que é a ACF, Almeida Corrigida Fiel de 2007, tá? Então, olha o que a ACF colocou em Jó, no capítulo 11, verso 17. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. A palavra amanhã está de amarelo porque vem lá do latim Lúcifer, tá? Então aqui a gente pode, aqui não dá para você ter nenhum tipo de compreensão que seja a queda de um anjo, que seja o diabo ou coisas desse tipo. Se refere à vida de alguém iluminada por viver uma vida em compromisso, uma vida na presença de Deus. É simplesmente esta a ideia. O segundo texto é ainda mais problemático se tomarmos, tá, esta compreensão. Veja, 2 Pedro capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Por que que estrela da alva está destacada de amarelo? Porque na Vulgata Jerônimo verteu como sendo Lúcifer. Veja, é claro que você analisando o texto de Jó 11:17 e o de Pedro também, não dá para você colocar o diabo ali, tá? Levando em conta que nós temos, pela hermenêutica, que você interpreta um texto à luz do seu contexto. Então, Pedro não se refere ao diabo e o livro de Jó também não. Ali o texto de Pedro provavelmente se refere a Cristo, porque até que a estrela da alva apareça em vossos corações. Não pode ser o diabo fluindo ou aparecendo ou ainda iluminando o coração da igreja. Essa só pode ser a resplandecente estrela da manhã que se refere ao Cristo. Tá? É a única compreensão que podemos tirar ali. O texto de Jó faz a comparação da vida de alguém que vive com Deus e alguém que vive sem Deus. A vida iluminada ou a vida nas trevas. Também não se refere ao diabo, tá vendo? Então precisamos entender porque Jerônimo ele empregou em Isaías 14:12 o termo Lúcifer e se isso realmente se refere ao diabo, tá? Vamos avançar e vamos comparar algumas versões agora em português para ver como é que elas traduziram o texto de Isaías 14:12. Vamos lá? Aqui, comparando as traduções, versões em português e de como o termo Hillel foi empregado. ARA, Almeida Revista e Atualizada, Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A ACF 2007, Almeida Corrigida Fiel. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Então veja que aqui a ACF verteu como sendo Lúcifer. Tá? A ARC, Almeida Revista e Corrigida. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aí vem a NVI, Nova Versão Internacional. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Olha aqui vem a BLTT, que é a Bíblia literal do texto, que colocou assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da estrela da manhã, como foste cortado abaixo até a terra, tu que debilitavas as nações. Aí vem a NTLH, rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que dominava as nações, foi derrubado no chão. Bíblia Viva,
Como você caiu do céu, Lúcifer, filho da manhã. Você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. Aí vem a KJ, que é a King James. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas as nações. E por último, a BJ, que é a Bíblia de Jerusalém. Como caíste do céu, ó estrela da alva, filho da aurora, Ben Shahar no hebraico. Como foste atirado à terra, vencedor das nações. Então perceba que nas traduções em português, comparando algumas traduções, claro que a gente não teria tempo aqui para traduzir, para comparar todas, que são inúmeras traduções, mas pegamos aí algumas. Então, 3 versões verteram Isaías 14:12 como sendo Lúcifer, pegando lá o próprio termo latim e só transliterando ele para o português, da onde vem a palavra Lúcifer, cujo significado é portador de luz, tá? Então, como o texto fala, como caíste do céu, ó Lúcifer, passando a ideia de parece se referir à queda de alguém. 3 versões, a ACF 2007, Almeida Corrigida Fiel, a BLTT, a Bíblia Literal do Texto, e a Bíblia Viva, traduziram como sendo Lúcifer. As demais traduziram como sendo estrela da manhã, pela questão passando a ideia de brilho, tá? Resplendor e por aí vai. E aí, de acordo com o que você olhar, com o que você pesquisar, você pode chegar em algumas compreensões, tá? Vamos aqui ainda agora pegar o termo Hillel no hebraico e entender o seu significado, e se Jerônimo teria seguido este padrão, ou se ele trouxe um outro tipo de compreensão ao empregar o termo latim Lúcifer. Vamos lá? Léxicos e dicionários. Temos o termo Hillel destacado de amarelo, nota 21-22, Hillel. É um substantivo masculino, nota de Strong é 1966, tá? É um objeto portador de luz no céu, o brilhante, ou seja, estrela da manhã, ou estrela do dia, o planeta Vênus, proeminente pela manhã, referindo-se à majestade e ao alto status de um rei. Usou-se aí Isaías 14:12, mas deve ser uma nota. É uma nota da nova King James Versão, tá? É traduzido como Lúcifer, mas é improvável dizer que isso deve se referir a Satanás. Nota. Possivelmente, esta é uma referência a uma lua crescente, com base em estudos de linguagem análogos. Se você quiser aqui depois consultar a fonte, temos o dicionário de James Swanson. É o dicionário de línguas bíblicas com domínios semânticos, hebraico, Antigo Testamento, edição eletrônica. E aqui eu pude consultar através do Libronics, tá? Que é uma biblioteca digital usada para fazer exegese de textos, texto sagrado e coisas desse tipo, tá? É um software exegético. Então você tem a fonte e aí também a exposição desse léxico. Muito bem, vamos avançar. Um outro léxico que eu quero aqui fazer menção. Olha lá, Hillel destacado de amarelo, 21-22. Hillel da base que significa, abre aspas, aquele que brilha. Refere-se a um objeto no céu noturno, frequentemente traduzido como estrela da manhã. Veja que das 10 versões que nós comparamos àquela hora, 7 versões traduziram como estrela da manhã. E possivelmente se referindo ao planeta Vênus, o segundo léxico que traz esta compreensão. Porém, de maneira figurada, é usado como um título ao rei da Babilônia. Se você pegar o contexto de Isaías 14:12, é uma lamentação contra o rei da Babilônia. O latim Lúcifer também significa brilhante, mas se você for comparar alguns léxicos, você vai ver que a ideia é portador da luz. E se tornou um título de Satanás devido a uma equação tradicional do rei da Babilônia com o diabo. Mais uma vez, se você quiser consultar, esse é o William de Mause. É o dicionário expositivo completo de Mause, de palavras do Antigo e Novo Testamento, que é da Grand Rapids, de 2006. Mais uma vez também eu consultei pelo Libronics. Depois, se você quiser saber um pouco mais sobre o Libronics, é só você postar no comentário deste vídeo, que eu posso ali te responder e falar um pouco para você a respeito desse software aí, tá? E aí, por último, nós temos aqui a concordância, né, o dicionário hebraico e grego de James Strong. Ele está presente na Bíblia a palavra-chave,
E aqui você pode consultar a página 1980, a nota 1966. Hillel, de 1984, no sentido de brilho, a estrela da manhã. Então você viu que, por uma questão gramatical, o termo Lúcifer ele não está presente nos originais. Foi uma tradução feita no latim, do grego e do hebraico, tá? Tradução de Jerônimo no século III d.C. Trata-se da Vulgata Latina, onde ele verteu o termo hebraico, que se traduziu para o grego. O termo hebraico é Hillel, se traduziu para o grego é Ósforos, e Jerônimo foi e verteu em latim. Então tem 3 ocorrências em toda a Bíblia. O texto de Isaías 14:12, Jó no capítulo 11 e 1 de Pedro capítulo 2. Tá? Ele empregou esse termo Hillel. Ok? Então gramaticalmente está resolvido a questão. O termo Lúcifer não está presente na Bíblia, nos seus originais. Tá? Trata-se aí de uma tradução da Bíblia para o latim. E pelo que nós vimos aqui, a ideia dos léxicos é que se refere a um astro, um objeto portador de luz no céu noturno, que ele é proeminente ao escurecer e ao amanhecer, possivelmente uma referência ao planeta Vênus, que é um dos planetas do sistema solar, tá? É verdade que é possível, eu estava vendo algo na internet, que é possível você ver facilmente o planeta Vênus, quando começa a escurecer e logo quando o dia está clareando, tá? Ele emana bastante luz, pois pela sua proximidade com o Sol e por aí vai. E aí também, figuradamente, possivelmente é uma referência ao quê? Ao rei da Babilônia, tá? Agora vamos avançar para algumas notas de rodapé aí e ver qual foi a compreensão dessa questão de Lúcifer, tá? Ou qual era o significado que eles queriam colocar aí. Eu vou avançar nos slides, nós já estamos quase finalizando esse pequeno estudo. Notas de rodapé, eu destaquei aqui só 2 que eu achei importante para fazer, de certa forma, aquele link lá. Olha só, notas de rodapé de Bíblia de Estudo. Eu peguei a Bíblia de Jerusalém, que eu tenho ela aqui no meu acervo, e também a Bíblia de Genebra, que eu também tenho. São Bíblias assim mais voltado assim para teologia reformada e não muito teologia pentecostal, tá? Mas independente, a exegese ela não depende se você é pentecostal ou não, você tem que se ater aonde as informações possam te levar. A Bíblia de Jerusalém, na sua página 1279, a nota D, Isaías 14, 12 a 15, parece inspirar-se em modelo fenício. Em todo o caso, apresentam vários pontos de contato com os poemas de Ras Shamra. A estrela da alva e a aurora são 2 figuras divinas. A montanha da Assembleia é aquela em que os deuses se reuniam como no Olimpo dos gregos, né? Onde tem Zeus ali que comanda o Olimpo e tem vários deuses subalternos ali. Os padres interpretaram a queda da estrela da alva, aí vem aí a menção da Vulgata. A Vulgata verteu como Lúcifer, como se referindo ao quê? Ao príncipe dos demônios, e não se referindo a um objeto portador de luz no céu noturno, como o caso do planeta Vênus, tá? Aí vem a Bíblia de Genebra, página 903, nota J. Caíste do céu, uma hipérbole de ser derrubado de uma posição política elevada. Basta você conferir Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 1, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, verso 6 e capítulo 10, verso 15. Estrela da manhã, filho da alva. É incorreta a antiga interpretação desta passagem, que a considera a queda de Satanás. O contexto indica claramente que Isaías refere-se ao rei da Babilônia. Compare com a descrição semelhante do rei de Tiro em Ezequiel 28. Então, veja. Eu trouxe para você uma questão gramatical, comparando os originais, para entender se o termo Lúcifer está presente nos originais, e nós vimos que não. Nós vimos que a palavra Lúcifer tem origem no latim, não é a língua que não compõe uma das línguas originais a qual foi escrito a Bíblia, tá? É hebraico, aramaico e grego. Então, é um nome que tem origem no latim. E aí pegamos alguns léxicos para ver o termo original, para em que direção ele apontava. Se ele poderia dar a ideia da possível queda de Satanás, o diabo, aquele que se rebelou contra o Eterno e trouxe 1/3 parte dos anjos,
ou se era uma outra compreensão. Como vimos nos léxicos, trata-se de quê? De poemas de Horácio de Chandra, são poemas antigos do Antigo Oriente Médio, passando a ideia de um objeto portador de luz, tá? Possivelmente uma menção ao planeta Vênus. Ou ainda isso pode ser levado com base em estudos análogos, interpretando ali Filha da Alva e Aurora como sendo duas figuras divinas que habitavam um monte da Assembleia, que era um monte onde se reuniam os deuses, como no caso ali do Olimpo dos gregos, tá? Das divindades dos gregos. E vimos também duas notas de rodapé, porque a Bíblia de Jerusalém ela é uma das versões mais próximas de se traduzir o original, está trazendo para o português. E a Bíblia de Genebra é uma das Bíblias também bastante consultada no pensamento reformado, tá? Ah, professor, o senhor não quis pegar nenhuma Bíblia mais pentecostal. Não, porque a ideia aqui não foi chegar na compreensão se o texto de Isaías 14:12 se refere à queda do diabo ou não. A ideia era o quê? Investigar se o termo Lúcifer está presente nos originais. Como a gente viu, não está. E aqui, para de certa forma respaldar, nós vimos que o original leva para uma direção. Tá? Então, posteriormente, eu faria um vídeo aqui no canal do ETAD para saber se nós podemos, de fato, entender que Isaías 14, do 12 a 15 e Ezequiel 28 nos leva a compreender que se refere à queda de Satanás. Tá? Eu vou só passar as informações agora mais específicas do ETAD para nós finalizarmos essa videoaula e eu já venho e despeço de vocês. Informações que são importantes aqui. Siga o ETAD nas redes sociais. O ETAD no Instagram, basta você digitar etad.teologia.ead. Você vai encontrar o ETAD no Instagram. No Facebook, etad.teologia. E ainda tem o site do ETAD, que você pode ali entrar para conferir os cursos que o ETAD oferta, suas promoções, tá? Grade dos cursos, modalidade dos cursos e coisas desse tipo. Basta você digitar www.etadgo.com.br ou ainda você pode entrar em contato com o Instituto partindo do número, o DDD é 62 981546940, ou você ainda pode mandar um e-mail para o ETAD, que é instituto.etadgo@gmail.com. Então, no vídeo de hoje é isso. Eu espero que esse vídeo possa levar até você compreensão. Eu não estou aqui refutando ninguém, não estou aqui tecendo uma crítica à compreensão de ninguém. Eu trouxe uma abordagem onde eu estabeleci parâmetros gramaticais, parâmetros de léxicos e dicionários e ainda comparei versões e ainda busquei notas de rodapé de bíblias de estudo, tá? E a compreensão que nós chegamos foi muito simples e muito tranquila. Lúcifer não faz parte dos originais. Se não está nos originais, possivelmente não é uma referência ao nome do diabo. Mas esse estudo vai ficar para um vídeo posterior. Mas eu vou ficando por aqui. Desejo que o Eterno, em Cristo, Ele te abençoe, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e que você venha se tornar aluno do ETAD, tá? Que você venha estudar conosco e que você ajude a compartilhar o ETAD nas redes sociais. Você pode se inscrever no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube, pode deixar o seu like, o seu comentário e ainda indicar o ETAD para mais pessoas da sua igreja. Fazendo isso, você nos ajuda a levar o conhecimento para o povo de Deus. Eu vou ficando por aqui, que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.